Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz de Natal, nosso muito obrigado, um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz de Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Ora, muito boa tarde aí no Brasil, boa noite aqui em Portugal. Tivemos um pequeno problema técnico, mas já está resolvido. Pedimos desculpas por esta demora. Estamos aqui mais uma vez para dar início a mais um programa maravilhoso que estas meninas prepararam para nós, a Kátia, a nossa querida Sandra. Hoje a nossa querida Euridice por momentos não está aqui connosco, a nossa Ilô hoje também não vai poder estar, mas elas fazem parte do programa. E não se esqueçam que este programa é um estudo aprofundado exatamente das epístolas. Estamos a estudar neste momento as epístolas de Paulo, estamos na segunda carta dos Coríntios, estamos aprofundando como é que foi a vivência do Paulo através das próprias cartas, inclusive. Porque o que ele nos lega é exatamente como ele entendeu a doutrina do Cristo. E ele entendeu-a numa profundidade que, falo por mim, ainda estou muito longe de conseguir vivenciar e entender. Mas estamos aqui exatamente para esse efeito. Acho que a Soninha travou. Talvez seja bom a gente falar o nosso boa tarde para todo mundo, né, Sandrinha? Exatamente. Vamos cumprimentar, já a Sônia volta. Kátia, com você. Então, gostaríamos de dar as boas-vindas a todos que nos assistem agora e a todos que vão nos assistir no futuro. E hoje a gente vai ter, com muita alegria, a continuidade da segunda carta aos Coríntios. E estou desejando uma boa tarde, uma boa noite, um excelente programa para todas nós. Um beijo carinhoso para todos os nossos ouvintes. E um beijo para vocês, meninas. Sandra? Com você. Nós agradecemos muito, né?
A Soninha já voltou, que bom, né? A gente já fica aqui na espreita, mas eu quero cumprimentar todos os nossos ouvintes e espero que todos estejam assim bastante estimulados para continuarmos a estudar a segunda carta aos Coríntios. É uma carta bem profunda, bem interessante, cheia de nuances, e então estamos aqui juntos para que a gente possa, então, ir adquirindo. É como a Sônia falou, Paulo aprofundou bastante, né, os ensinamentos do Cristo. E nós estamos tentando aqui juntas, através dos nossos estudos, daqueles estudiosos que nos deixam os seus estudos, para que a gente busque ali e todos juntos podermos ir aos pouquinhos nos apropriando desse conhecimento que, quando a gente entende, é de real importância para a nossa vida. Então, um grande abraço a todos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, e vamos em frente, vamos estudar hoje. A Soninha está travada, mas eu estou aqui agora. Olá também todos vocês. Hoje eu vou ficar bem de ouvinte mesmo, bem de camarote, assistindo esse show da Sandra Boari, com esse estudo maravilhoso das epístolas, e junto com vocês também participando. E lembrando que esse programa é gravado, vocês podem assistir a sequência dos estudos anteriores através do Web Rádio Estação da Luz, os canais do YouTube ou os canais do Facebook. No final, a Soninha vai mostrar como é que é, né, Soninha? Que consegue fazer assistir isso e sem perder nenhum capítulo, porque o estudo é incrível, essas meninas são incríveis, vale a pena a gente participar, a gente aprender, debater com os amigos, com os familiares, com os inimigos, porque deles deixam de ser. A gente está aprendendo isso com a Kátia, com a Sandra e com a Elô, né? Que os inimigos só são inimigos enquanto a gente não aprende a tê-los como amigos. Porque depois, quando aprender a humildade, a generosidade, e aprender que a vida não é só agora, né? E aí a gente vai ver que não vai ter mais inimigo. Não. Nem vale a pena perder tempo para isso, né? A vida é bela, não é isso? É isso mesmo. Nós vamos dar início então agora com uma pequena prece. Será a nossa Kátia a fazê-la. Vou pedir então à Kátia que a faça, por favor. Então vamos todos nos colocando em contato com o plano espiritual, aquietando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, voltando-nos para a imagem de Jesus, que cuida do nosso planeta, que cuida de todos nós. Rogando a Jesus que esteja conosco durante o nosso programa, que inunde a Sandra de energias positivas, de força, de coragem, que ela traga os seus estudos com clareza, com fé, que nós possamos absorver todo esse conteúdo e que nós possamos, enquanto aprendemos, vibrarmos energias de paz, de luz, de amor e fé para todo o nosso planeta, envolvendo todas aquelas pessoas que passam por dores, por perdas, por situações adversas. Que nós possamos, com o nosso coração inundado de boa vontade, de paz e luz, inserir os conhecimentos que vamos apreender hoje na nossa vida, no nosso cotidiano, e que possamos, enquanto aprendermos, vibrarmos com amor, com paz para todo o nosso planeta. Que Jesus esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja, Kátia. Hoje temos perguntinhas, vamos colocá-las, está bem? Que essas perguntinhas vão ser inicialmente respondidas pela nossa querida Kátia, que depois a nossa Sandra complementará, se assim achar pertinente. Então vamos começar pela primeira. Onde houve mais impacto em relação às cartas, na época em que foram lançadas ou nos dias de agora? Jeremias Barreto. A Sandra caiu. Desculpa, Jeremias, então vou com o brasileiro. Então, onde houve mais impacto em relação às cartas? Na época em que foram lançadas, nos dias de agora? A pergunta do Jeremias Barreto, Sé Centro São Paulo. Sandra. Ô, Kátia. Sou eu que.
Eu começo? Catinha. Pode, então, Pode. Cátia. Então, na verdade, quando a gente escuta mais impacto em relação às cartas, a gente já pensa nas manchetes de jornal, toda a mídia falando sobre o assunto, e na verdade não aconteceu nem naquela época e nem hoje. Por quê? Qual era o impacto que a gente pode pensar? Não foi exatamente um impacto nesse sentido, como a gente vê hoje, mas foi o quanto aquilo marcou, o quanto chegou nas pessoas. A gente vê que as comunidades cristãs não eram a maioria da população, e as cartas veicularam entre as comunidades cristãs. Elas foram para as comunidades como se fossem um sustentáculo, foram o arrimo mesmo para que se mantivesse a fé, para que se mantivesse o centramento nas lições de Jesus. Naquele tempo, para as pessoas que seguiam Cristo, as cartas foram fundamento, sustentáculo, foram alicerce e serviram e serviram durante muito tempo para que essas comunidades se mantivessem íntegras e atentas ao Evangelho de Jesus. Hoje em dia, as cartas são muito pouco estudadas, muito pouco usadas no nosso cotidiano. A gente costuma estudar muito mais o Evangelho, os evangelistas, Marcos, Mateus, Lucas e João, do que as cartas de Paulo. As cartas de Paulo tiveram uma ênfase muito grande na reforma, naquele momento histórico em que muitas pessoas se revoltaram, resolveram refazer a igreja e se desmembraram do catolicismo, criando as igrejas evangélicas, que a gente chama hoje, o protestantismo. Então, nesse momento do protestantismo, a gente teve uma importância bastante grande das cartas, principalmente Romanos. Agora, nos dias de hoje, elas não são tão divulgadas e tão estudadas quanto os evangelistas. Então, a gente não dá para dizer que elas impactaram, nem antes e nem depois. Elas sustentaram a doutrina, antes e agora. Tá? Não sei se ficou claro para Jeremias. Sandra, queres dizer alguma coisa? Complementar alguma coisa? Eu acho que a Kátia já falou completamente. Eu só queria lembrar que, até pela linguagem que o Paulo usava, as cartas, elas realmente são um livro que é difícil de ler nos dias de hoje, né? Porque é simbólico, é metafórico, fala de um contexto que não é tão conhecido. Então, talvez seja por isso também que elas não tenham tido essa absorção toda. Mas quando a gente realmente, todas as pessoas que se dedicam a esse estudo, e depois mostram para a gente como é importante. E foi assim que a Kátia lembrou a reforma, foi assim que Lutero também, ele se apoiou em Romanos, né, Kátia? Para fazer as suas ideias. Então, Paulo foi, sim, um sustentáculo. Eu acho que a Kátia respondeu com completude. Ok, então vamos para a próxima pergunta. Os manuscritos do Mar Morto, de alguma forma, repercutiram nas cartas evangélicas após suas descobertas? É de Sofia Maria, Jardim Botânico, Rio. Então, os manuscritos do Mar Morto trouxeram alguns conteúdos, alguns contextos históricos e alguns contextos doutrinários que foram se agregando, que foram complementando o que já se conhecia.
eu não percebo que houve alguma mudança na maneira como a gente via as cartas de Paulo, não. O que os manuscritos do Mar Morto trouxeram foi elucidação sobre alguns evangelhos apócrifos, alguns costumes e complementaridade histórica daquele povo, daquela região, da própria cultura judaica, como é que ela se compôs naquela época, como é que se dividia, como eram as correntes, como é que se vivia naquela época, mas não muita coisa tendo a ver com as cartas, elas nem acrescentaram, nem trouxeram relevância e nem trouxeram alguma coisa que abafasse as cartas. Não houve nada em relação aos manuscritos do Mar Morto. O que houve foi em relação aos evangelhos apócrifos e aos pensamentos de vários outros seguidores de Jesus da época, que não se tem nem como comprovar os autores, na verdade, né? Uma vez que há muito tempo isso estava perdido e a gente tem pouca coisa dos historiadores da época que configuram, que confirmam alguma coisa. Então, com relação às cartas, os manuscritos do Mar Morto não tiveram nenhuma diferença em como as cartas são entendidas e são trabalhadas hoje. Ok, Sandra, queres acrescentar alguma informação? Não, está ótimo, ótimo. Então, da nossa querida Elizabeth Cabral, de Panamirim, ela perguntou o seguinte: Paulo pregava um cristianismo muito voltado para os grandes e veneráveis conceitos hebraicos? Na verdade, Paulo pregava os conceitos cristãos. Ele seguia historicamente as escrituras hebraicas para comprovar Jesus como sendo o Messias que os judeus esperavam. Para isso, ele fazia muitas ligações com a Torá, com as escrituras judaicas. Ele trazia dos profetas muitas previsões sobre a vinda de Jesus, ele trazia muita coisa de Deuteronômio, para ele comprovar, trabalhar na argumentação daquelas ideias que Jesus trouxe. Mas ele não pregava conceitos hebraicos, ele pregava conceitos evangelho de Jesus, do evangelho de Jesus. Ele utilizava o conhecimento que se tinha na época, que era o conhecimento da doutrina judaica, para a comprovação de tudo aquilo que ele falava como sendo verdade. Mas ele não pregava para os hebreus, ele pregava o cristianismo, ele pregava Jesus. Claro que ele falava de Jesus baseado em todas as profecias hebraicas para ver se ele conseguia arrebanhar os judeus para o entendimento do cristianismo como sendo a chegada do Messias esperado. Mas em nenhum momento a gente pode dizer que ele pregava junto, ele pregava alguma coisa sustentada nos conceitos hebraicos. Ele só utilizava esses conceitos para pregar Jesus, para levantar Jesus. E não era uma coisa sectarista, como a gente pode pensar. Ele era universalista. Ele trabalhava os conceitos de Jesus de uma forma que esses conceitos fossem os mesmos em todos os locais onde havia o cristianismo. Onde o cristianismo chegasse, Paulo trabalhou para que os conceitos de Jesus, a ideia que Jesus trouxe de Deus, do reino de Deus, do reino dos céus, fosse a mesma para todo mundo. Não sei se a Elizabeth ficou satisfeita, senão ela pode voltar a perguntar. Sandra, quer acrescentar alguma informação? Não, a Kátia, ela já fala por completo, né? Mas eu só lembro, Kátia, vê se vamos trocar essa figurinha aí, que o Paulo realmente ele se incomodava até com
a forma judaizante que, às vezes, o próprio Tiago, que ficou como chefe da igreja de Jerusalém, e ele precisou acomodar as coisas ali, usava, né, ou praticava o cristianismo, porque para não entrar em conflito com o pessoal lá do Sinédrio, os sacerdotes e tudo mais, ele contemporizava e alguns porque todos eles eram judeus, todos eles sabiam tudo aquilo, eles foram criados com todos aqueles costumes, né? Então, muitos deles ainda misturavam as coisas, porque é difícil. A gente vê isso até no espiritismo, gente. Até espíritas que saíram de outras religiões, mas mantêm ainda a mesma coisa, vai à missa ou faz alguma outra coisa, porque às vezes é difícil se desvencilhar. E Paulo tinha uma pureza de conceitos e de doutrinação, porque ele recebeu do próprio Cristo. Então, a doutrina, os conceitos que ele passava, era realmente cristãos, né? Ele separava as coisas, né? Então, eu acho que a Kátia completou aí, e eu acho que é isso que acontece. Nós temos connosco a nossa querida Lucélia, que há pouco não falámos. Bem-vinda, querida Lucélia, como sempre, e todos os que estão desse lado. E então, agora, vamos passar para a nossa querida Sandra, já que acabámos as perguntas, por agora. Pode ser que apareça mais alguma. Se os que estão desse lado quiserem colocar, por favor, coloquem, está bem? Que a gente... As meninas. Eu vou colocar. Vai, Olha como, coloca. vou colocar antes da Sandra começar a falar. Olha como a gente aprende com as perguntas. Eu não fazia a mínima ideia de que eu tinha que linkar, de alguma forma, as epístolas com o manuscrito do Mar Morto. Ou seja, mais uma coisa para estudar. Mas é muito bom mesmo. Essas perguntas ajudam muito, complementam. Às vezes, algumas, mesmo que são repetidas, podem não ajudar para mim, mas ajudam para outras pessoas, né, que talvez não aprenderam, não viram essa parte. Mas as perguntas são muito importantes. Mandem as perguntas de vocês. Aqui embaixo, nessa faixinha amarela, está passando esse texto lindo, maravilhoso. Mas no finalzinho também tem um número de telefone de WhatsApp que vocês podem encaminhar as perguntas de vocês para quem está assistindo gravado, tá? E fazer e encaminhar as perguntas ou fazer comentários também. E para vocês que estão ao vivo, podem fazer aqui pelo Facebook ou pelo YouTube, dependendo de você estiver assistindo, que essas perguntas também chegam até nós, tá bom? E aí vou deixar agora para vocês. Sandra, querida, agora está contigo o programa. Obrigada. Então, vamos lá, né? A gente parou nesse slide com essa frase que a Kátia, semana passada, pediu que a gente colocasse na geladeira, para a gente não esquecer, né? E que está no capítulo 5, e no versículo 14, e que Paulo, então, ele se coloca, e coloca para todos nós, né? O amor do Cristo nos constrange, nos impulsiona, nos impele, né? Nos impele a quê? O quê? Né? Esse constranger, esse impulsionar. O amor do Cristo nos impele a seguir o seu exemplo, né? Porque ele é o nosso modelo. Hoje, com a doutrina espírita, nós temos uma visão mais larga, mais ampla do que essas coisas, essas frases, esses versos significavam, né? Então, a gente sempre ouviu dizer, nós precisamos seguir o exemplo de Jesus, né? Mas lá no Livro dos Espíritos, isso vai além, porque ele é o guia e modelo, né? E só fazendo isso, só nos modelando, nos espelhando, refletindo o modo de viver do próprio Cristo, que tem alegria, gente. Porque a gente, às vezes, só pensa nas coisas assim, mas é difícil, isso é difícil. Cristo era alegre.
Paulo, nas suas cartas, fala muito em alegria. Nós temos que ter bom ânimo, temos que ser alegres, temos que ter ousadia, coragem, mas para fazer coisas boas, né? Não é para nos perdermos por aí. Então, se a gente fizer isso, se a gente seguir esses exemplos, nós vamos ser, segundo Paulo, novas criaturas, né? E é isso que nós queremos ser, porque Paulo, em todas as suas cartas, vai falar a questão do homem velho e do homem novo. Vamos nos transformar. Então, Paulo fala nisso com cátedra. Por quê? Porque ele se transformou, porque ele seguiu esse novo padrão. E aí ele quer que todos nós, os coríntios, em particular, e todos nós, em geral, sigamos também. Por quê? Ele coloca claramente que o Cristo é o libertador. Ele nos liberta do quê? Dos nossos erros, das nossas imperfeições, das nossas más inclinações, como seres ainda muito embrutecidos, né? E a doutrina espírita explica para a gente agora esse porquê. Que até muito tempo, e às vezes até agora, se pensa o quê? Se pensa que a gente recebeu como herança o pecado original. E aí todo mundo é pecador por causa disso. E aí, só quando Jesus veio, ele salvou todo mundo. Fica uma coisa muito simplista. Paulo não explica que não é assim que acontece, não. Tem muito mais, né? E o Cristo mostrou isso na sua vivência, né? Então, é o Cristo que nos mostra o caminho da salvação. Olha o que é o caminho da salvação. Os passos que a gente tem que dar, né? Por isso que ele é guia, porque ele já passou, ele sabe, e Deus, na sua infinita bondade, nos enviou o seu Filho para que ele nos ensinasse isso, para a gente sair daquele patamar de imperfeição que a gente está até hoje, né? Mas acontece que a gente pode seguir o Cristo ou não. Isso é uma opção nossa, isso é uma escolha nossa, né? E aí Paulo fala que nós temos que aderir a esse modelo. Aderir. E é nesse sentido que o Cristo é o Salvador, nesse sentido. Então, deixa eu dar uma mudancinha aqui. Aqui, eu havia posto esse salmo para vocês, Salmo 40, né? Então, nesse sentido que ele é o Salvador, ele nos dá a mão e ele nos tira do atoleiro, ele nos tira dessa terceira categoria que nós estamos, de espíritos imperfeitos, segundo a escala espírita, que é pedagógica, mas que está lá no livro dos Espíritos. Ele nos dá a mão e nos puxa, né? Mas, depois que eu sair desse atoleiro, a vida continua. E eu continuo tendo que fazer as minhas escolhas. Então, esse salvar é, olha, eu estou aqui com você, eu te dou a mão, agora você caminha. É assim que ele fez com o paralítico, né? Levanta e anda, caminha. Então, é isso que é aderir ao modelo, né? Então, eu tenho que fazer essa transformação. Não tem um passe de mágica, não é alguém que me salvou e pronto, né? E é interessante porque é uma coisa que muita gente pensa, e isso passou por muito tempo por conta desse desvio que a igreja, nos primeiros tempos, lá, quando da transformação para o catolicismo,
incutiu na cabeça das pessoas, que era assim, fora da igreja não há salvação, né? Então, o que é fora da igreja? Fora dos rituais da igreja, fora dos dogmas, fora dos sacramentos, de tudo aquilo que ela prega. Então, se você não fizer isso, você não vai se salvar. É uma ideia errônea, é uma ideia desviada, porque só existe salvação para o espírito progredir com a sua transformação moral. E Jesus, então, nos apresenta o que eu tenho que fazer, mas sou eu que tenho que agir, né? O que ele nos mostrou? Ele nos mostrou as virtudes, o amor ao próximo, o amor aos inimigos. Ele nos mostrou como fazer. Agora nós temos que ir aprendendo, né? Porque vamos pensar uma coisa, gente, até hoje. Se a gente é ofendido por alguém, alguém nos ofende, uma ofensa mesmo que pega no nosso ponto, no nosso calcanhar de Aquiles. Qual é a nossa vontade ou até o nosso primeiro impulso? É revidar. Outras pessoas querem até se vingar ou querem banir aquela pessoa que te ofendeu da sua presença. Mas se eu aderir a Jesus, eu vou ter uma outra atitude. Eu vou relevar ou eu vou perdoar mesmo, né? Ou então, por exemplo, o meu desejo, eu estou aqui nessa vida, eu quero mais aproveitar, quero viajar, quero cuidar de mim, quero pensar nas coisas que eu gosto, nas facilidades que eu posso obter. Então, eu quero ter uma vida, eu não quero saber dos outros, quero pensar em mim mesma, né? Isso é um modo de viver, modo de pensar. Mas, se eu aderir a Cristo, se ele me impulsionou, né? Então, eu vou usar o meu tempo de uma forma totalmente diferente. Eu vou pensar muito menos em mim e pensar mais no coletivo, nos que estão ao meu redor. Eu vou usar o meu tempo para fazer o bem, para fazer a caridade, para um trabalho voluntário. Eu vou mudar o meu foco, né? Então, eu vou renunciar àqueles prazeres que eu achava e que eu acho, talvez ainda, muito bons, muito importantes. E isso significa desagradar o meu ego, né? Porque o meu ego ainda pensa só em mim, é o eu primeiro, né? Mas o Cristo nos ensinou o nós, a olhar, a amar aos outros, né? Como ele amou. E isso nos causa o quê? Uma luta interior, que é aquela luta que o Paulo também fala lá para Timóteo, aquele bom combate das nossas próprias imperfeições, né? Que é aquela questão de crucificar esse homem imperfeito que a gente ainda é, né? Por isso que Jesus disse essa frase: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, né? Então, o que é seguir o Cristo, né? É como se fosse um caminho para a gente sair da terceira ordem de espíritos imperfeitos que nós somos e entrar na segunda ordem de espíritos bons, para depois prosseguir. E isso traz essa luta interior para nós. E nós temos que ter a ideia de que Jesus é o nosso educador. A gente sabe que Jesus é
maior dos pedagogos, né? Então, o amor do Cristo foi tão grande por nós que ele deu a sua vida, né? Para quê? Para que nós entendêssemos os seus ensinamentos de amor verdadeiro, para entendermos o que é renúncia, o que é sacrifício, o que é doação, o que é entrega. Não é porque ele foi para a cruz que ele salvou, pronto, todo mundo está salvo. Não, todo mundo tem que subir o Calvário, tem que subir aquele morro, aquela montanha e carregar a sua cruz. Tome a sua cruz, né? Então, esse tema é um tema que surge bastante nas cartas de Paulo. Então, Sandra, Emmanuel também tem sempre nos explicando, Sandra, sempre. Pois não. antes de avançar, a nossa querida Eurídice disse aqui uma frase que faz todo o sentido colocar, que ela está assistindo, não online, mas no YouTube. Portanto, a Igreja é a lei de Deus escrita na consciência. E isto é muito importante porque foi um ponto que há pouco falaste, que é a questão de as pessoas olharem muito para os rituais e esquecerem que aquilo que leva ao crescimento e a nós tornarmos bons espíritos é exatamente a nossa transformação moral. As pessoas ainda se agarram aos rituais e não fazem a sua mudança interna. Então é muito bom que a gente pense e reflita sobre isso. Nós, dentro da doutrina espírita, de facto, não temos rituais. Porquê? Porque o ritual é o amor, é vivermos o amor constantemente, estarmos a fazer o bem todo ao nosso alcance. Quanto mais a gente fizer, melhor, não é? Para que a gente possa ter paz de consciência. Daí ela falar aqui da lei de Deus escrita na nossa consciência, porque é onde estão as leis, não é? Tudo o que seja contrário à lei do amor, resumindo como a nossa Cátia falou maravilhosamente há pouco tempo sobre a lei do amor, quando falámos dos Coríntios, na parte do amor, que eu aconselho a todos a irem ouvir de novo esses programas maravilhosos, quando nós falámos sobre o amor no conceito de Paulo, porque é programas maravilhosos que a Cátia fez, e que nós precisamos refletir muito, porque nós muitas vezes trazemos, como tu dizias, e muito bem há pouco, Sandra, para dentro do espiritismo rituais. E não, o ritual é a transformação moral, não é as formas. Então é bom que a gente reflita sobre isso. Obrigada por esse ponto. Eu só queria pautar aquilo que tu disseste há pouco, que eu achei muito importante. Realmente é importante você também ter destacado que nós também, a gente às vezes fala, no Espiritismo não há rituais, não há imagens, não há nada, mas muitas pessoas que estão dentro da doutrina, que frequentam, estudam, que conhecem, mas não fazem a transformação moral, não mudam daquilo que sempre foram. Então, a gente, no Espiritismo, tem essa reforma íntima, né? Então, é uma tecla que se bate, né? A irmã Sidufo tem um livro que se chama Reforma Íntima Sem Martírios. A Joana de Ângeles também tem muitos livros que tocam, são livros mais contemporâneos, vamos dizer assim, que tocam nesse ponto importante de nós irmos deixando as nossas sombras antigas, que é esse homem velho. A gente não consegue fazer isso de uma hora para outra. Tem um tempo de assimilação. Entretanto, nós temos que ter o conhecimento disso e saber, eu tô só indo e voltando do centro, eu estou só tomando passe e tudo bem, ou estou só assistindo a uma palestra. Não, porque é na nossa vida cotidiana que eu tenho que ir fazendo essas mudanças, né? Tirar aqueles impulsos primitivos que a gente ainda tem, né? De raiva, de irritação, de mau humor, que a gente tem.
e já logo ir mudando. Porque se eu percebo isso em mim e eu paro para mudar, por quê? Porque eu quero imitar o Cristo, porque eu sei que o Cristo, ele é o meu modelo, e o seu amor me constrange. Então, esses pensamentos é que tem que ficar em nós, para que a gente não fique como os próprios judeus. A gente vai ver um pouquinho mais para frente essa questão da salvação, e eles achavam que, se eles fizessem todos aqueles rituais lá escritos na lei de Moisés, pronto, isso já estava resolvido. E a gente ainda, a igreja, absorveu isso, porque também pensou nessa forma. Você vai confessar, vai comungar, pronto, já limpou tudo. E a gente sabe que não é assim. Paulo já sabia disso. Paulo escrevia sobre isso, mas exatamente porque essa linguagem dele, talvez essa maneira, esses argumentos, a maneira de ele argumentar não seja tão fácil, e como a Kátia explicou antes, é menos lida, as epístolas foram sempre menos lidas, menos estudadas, né? Talvez, vamos dizer, pelo povo, né? Pela maioria. Claro que os teólogos, existe muita gente aí que claro, se apossou desse conhecimento. Mas esse conhecimento tem que ser para o nosso dia a dia, né? Esse entendimento. Eu acho que essa adesão a Jesus é um entendimento daquilo que eu tenho que fazer na minha vida normal. E que a gente esteja mais atento, observando como é a minha ação, como eu reajo a a determinadas situações. Quando eu sou, de alguma forma, agredida, quando os meus desejos não são satisfeitos, quando eu me frustro, porque a gente se frustra, quando eu passo por um fracasso, como é que qual é a minha atitude? Mesmo que eu saiba todas as epístolas do Paulo, mesmo que eu estude tudo, nessa hora, como eu ajo? Né? Então, lógico, a gente ainda não consegue, talvez, uma subida, como Paulo nos pede, uma subida para o alto. Mas se eu já perceber, eu já estou num caminho bom, porque eu não vou esticar isso daí. Eu não vou deixar que isso me tire o bom humor, me tire a serenidade, o equilíbrio. Então, eu já dei uma mudadinha. Isso é transformação moral. Isso é reforma íntima, né? Tá bom, podemos continuar? Então, vamos lá. Sim, Então, é sim. Emmanuel que vai falar para a gente agora sobre isso, sobre essa questão da adesão a Jesus, né? E ele diz exatamente isso. Quando a gente tem Jesus como modelo, a nossa vida se modifica, porque vão modificando os nossos gostos, aquilo que era prazeroso para a gente, quando a gente tinha lá, sei lá, um tempo atrás, né? Lá no começo, já não é mais, porque isso já não me satisfaz, eu gosto mais, eu me sinto mais feliz se eu estou num outro grupo, se eu estou fazendo um estudo. Então, eu vou modificando os meus hábitos e vou me tornando uma pessoa nova, uma pessoa mais cristianizada, né? E aí, o que acontece muitas vezes? A gente, às vezes, fica assim, um peixe fora d'água. As pessoas com quem a gente convive, às vezes, acham assim, que a gente está meio desajustada, que a gente, essa daí virou carola, essa daí, até na família acontece isso, né? Até na família acontece das pessoas acharem, você só fica estudando, você só fica. Mas é uma coisa que dá felicidade, dá prazer saber isso, me ajuda a viver melhor, a aceitar tudo o que acontece. E isso aconteceu com Paulo também, né? Eles achavam que Paulo era desajustado, era
doido, porque ele sofria tudo aquilo e continuava, né? E aí o Emmanuel fala, quando a gente adere a Jesus, não há mais lugar para adoração improdutiva ou para fé inoperante. Então, é uma coisa assim de ação, ação no bem, ação na transformação, né? E nada de idolatria. Idolatria, seja o que for, a objetos, a pessoas, a ideias, nada, não há nada, né? E aí o Emmanuel termina esse texto dizendo assim: insatisfeito, embora resignado, firme na fé, mas angustiado, servindo a todos, mas sozinho em si mesmo, segue estrada fora, impelido por ocultos e indescritíveis aguilhões. Para o mundo, ele será inadaptado e louco. Para Jesus, é o vaso de bênçãos. Está no livro Fonte Viva, Quando há luz, né? E esse é o tipo de aprendiz que o amor do Cristo constrange, impele. Então, eu saí daquele círculo vicioso que eu sempre vivi. E tem um trechinho de um outro livro do Emmanuel, que é do livro Segue-me, que ele vai falar isso que a gente já falou anteriormente, né? O problema do cristão não é apenas suspirar pelo Senhor, é permanecer com ele, assimilando-lhe a palavra e seguindo-lhe o exemplo. Não apenas crença, mas comunhão, né? É isso que nós falamos anteriormente. Porque é muito bom fazer todas as coisas que têm que ser feitas, participar de uma igreja, de uma comunidade, de um grupo de evangélicos, seja o que for. Mas eu tenho que ter ação no bem, eu tenho que ter transformação em mim mesma. Então, é isso que ele explica. E depois o Paulo continua, nos versículos 18 e 19, vai falar sobre reconciliação. E nesses versículos é interessante porque ele repete essa palavra reconciliação por muitas vezes, né? Então, ele vai dizer que Deus nos reconcilia, tudo isso, né? Paulo vai dizer, tudo isso vem de Deus, sempre, tudo vem de Deus, que nos reconciliou consigo por Cristo, através do Cristo, e nos confiou a Paulo o ministério da reconciliação, pois era Deus que em Cristo reconciliava o mundo consigo, não imputando aos homens suas faltas e pondo em nós a palavra de reconciliação. Então, esses versículos repetem essa ideia de que Deus se reconciliou com o seu povo, né, através de Jesus, e que Paulo tomou para si a incumbência de transmitir esses ensinamentos de Jesus. Então, ele também se tornou um agente da reconciliação. Então, foi Deus que permitiu, através de Jesus, que nós fôssemos novas criaturas, se seguíssemos Jesus, né? E Jesus trouxe para nós um novo modo de viver. E Paulo, ele se diz embaixador de Deus, né? Confiou a ele o ministério da reconciliação, para ensinar o povo a viver essa nova vida. Então, ele é um reconciliador, tá? E aí ele vai pôr no versículo 20. Sendo assim, em nome de Cristo, exercemos a função de embaixadores e por nosso intermédio é Deus mesmo que vos exorta. Deus nos chama por intermédio de Jesus. E Paulo é o embaixador. Então, é a ideia da reconciliação. E aí a gente entra no capítulo 6, né?
chegando já assim ao meio dessa epístola. Então, nos primeiros versículos desse capítulo, Paulo vai demonstrar que ele anuncia a boa nova com muita fé, com muita convicção. Ele tem certeza, depois de tudo pelo que ele passou, ele sabe que ele tem muitos desafetos por causa disso. Então, ele vai escrever lá que ele era amado por uns, mas era odiado por outros. E a gente lembra que Jesus foi da mesma forma, né? E é assim, quando as pessoas colocam novas ideias, colocam um novo modo de viver, de ser, né? Uns acham uma maravilha, mas outros querem que isso não aconteça, né? Por que acontece isso? Porque as mensagens, às vezes, incomodam aqueles que não querem mudar, aqueles que querem ficar na sua zona de conforto. Então, acham que aquilo tudo é bobagem, né? Que não, ou que é uma coisa errada, né? Então, uns aceitam a mensagem de reconciliação e outros se afastam, não querem saber de nada disso, né? E aí ele vai contar que todos os desafios, que não foram só físicos, mas também o desprezo, né? A desconfiança que ele sofreu, tudo isso foi muito difícil para o Paulo, porque, gente, ele é um ser humano como qualquer um de nós. Claro que ele sofria na pele tudo isso que, que faziam com ele. E aí ele escreve nessa carta, nesses versículos, uma série de desafios pelos quais ele passou. E certamente a gente não ia ter aguentado nem metade de tudo isso que ele contou aí, né? Sim, pelo menos a gente ia se desequilibrar, ou a gente iria baixar o nosso padrão vibratório. Eu acredito que, nossa, Paulo foi assim uma fortaleza mesmo, né? Um exemplo. E ele continuava sempre perseverante, sempre fiel, sempre com coragem, glorificando a Deus, glorificando e ensinando quem era esse Jesus, quem era esse Messias, né? E aí ele vai dizer que a vida de um cristão também não é só glorificar a Deus, não é só ficar batendo no peito, né? E, e ficar lá ajoelhado e rezando, com rituais, com leituras. Não, a vida do cristão exige muito mais. Exige entrega, exige ação no bem, olhar para os outros, empatia, doação, né? Participação na comunidade, porque às vezes é muito fácil eu querer ser cristão enclausurado, fechado num mosteiro, numa coisa, ou na sua casa, ou na sua igreja, ou no seu grupo. Não, exige participação, conhecimento. Jesus se misturava com a multidão, né? Ele conhecia, aquele pessoal de todos os níveis chegavam até ele, né? Então, Paulo vai dizer que é uma questão de equilibrar as coisas, não só beatitude e também não só sofrimentos, porque a maturidade está em entender que essas duas coisas acontecem ao mesmo tempo. É aquele caminho do meio, né, gente? É, é, é a coisa mais difícil de a gente entender e viver, é o equilíbrio, porque a gente ora está muito para um lado, ora está muito para o outro, e, as duas coisas fazem parte do todo, é o yin e o yang dos orientais, né? Então, essas coisas acontecem ao mesmo tempo.
E ele vai ainda reiterar, né, que a carta de recomendação dele, ele fala muito em carta de recomendação, porque isso era uma coisa que as pessoas que iam falar, que iam fazer as suas preleções, traziam a cartas de recomendação. E ele dizia sempre que a carta de recomendação dele era o próprio Deus, porque ele era embaixador, né? Então, aqui estão aqui os versículos 8 e 10, né, do capítulo 6, que ele diz que ele foi tido como impostor, mas ele era dono da verdade, foi verídico, né? Ele foi tido como desconhecido, mas ele era conhecido por muitos, por Jesus, por Deus principalmente, né? Ele é o vaso de Jesus. Ele foi tido como moribundo, mas vive, porque ele sofreu tudo isso, quase morreu, né? Mas a, a vida, a ação, o movimento sempre ali. Foi tido como punido, mas estava livre da morte. E aqui a gente lembra que Paulo sempre falava nessa morte, não a morte do corpo físico, mas a morte psíquica, a morte daqueles que estão afastados de Deus, afastados do Cristo. E ele nunca teve essa morte, né? E ele continua como tristes, mas sempre alegres, como indigentes, embora enriquecendo a muitos, como nada tendo, embora tudo possuísse. É muito bonito quando a gente pega assim esses pedaços, né, esses versículos e vai tentando entender, vai tentando buscar quem era esse Paulo, como é que ele sentia, né? E ele falava tudo isso para os coríntios, às vezes ele dava uns puxões de orelha assim firmes nele, né? Era enfático, mas ele amava muito os coríntios, ele amava muito as suas igrejas, e ele ficava muito feliz porque todos ali, muitos ali o seguiam, né? E aí Sandra, ele vai falar, Sandra, pois não, pode falar. eh, eu acho interessante o ponto de teres falado sobre a questão de agradar a todos, porque na realidade nenhum de nós pode agradar a todos. Então só podemos agradar a uma coisa, entre aspas, né? Que não é coisa, é a Deus, ou seja, a nossa consciência. E eu estava-me a lembrar do vosso programa maravilhoso que eu ouvi e escutei sobre Deus, que vocês têm à quinta-feira. Estou a estudar o Livro dos Espíritos e estou a falar do primeiro programa de Deus que eu escutei e que eu aconselho todos a escutarem, porque vale muito a pena. Lá fala mesmo o que é Deus para nós, não é? E na realidade nós precisamos de compreender que nós, para estarmos em paz, não podemos agradar a todos. Temos que agradar ao que é certo. Não podemos viver com Deus e com Mamon, né? Temos que viver com Deus, sempre. E então eu acho importante ressaltar esta parte de que não é possível agradar a todos. E nós vamos desagradar os nossos próprios familiares, como vimos o nosso Paulo desagradou os pais, não é? Para poder seguir o Cristo. Portanto, nós não temos forma de agradar a todos. Temos é que saber o que é certo. E como falaste há pouco, o certo é seguir o exemplo de Jesus. Então, nós precisamos, cada vez mais, de nos policiarmos, porque muitas vezes nós, para agradar aos outros, deixamos de viver em paz. Então, é bom que a gente reflita sobre isso. Era só queria ressaltar este ponto. Excelente, são as nossas máscaras, né? A gente põe máscara para viver, para agradar todo mundo mesmo. A gente não gosta de desagradar e às vezes deixa de fazer aquilo que nos torna autênticos, né? Quando a gente está bem conosco mesmo. A gente falou, a gente às vezes tem que desagradar a nós mesmos, né? Aos nossos gostos mais menos refinados, vamos dizer assim. Então, isso é muito importante. Não dá para agradar a todos, né? Gregos e troianos, não dá. Não é isso? A Tita quer falar? Não. Então, vamos falar de salvação. Salvação é um tema que Paulo fala em muitas cartas. Eu acho que em Romanos, né, Kátia, ele fala bastante disso, e repete bastante. E é uma coisa que, quanto mais eu estudo, quanto mais eu
eu escuto palestras de pessoas estudiosas que falam sobre isso, mas vai clareando para mim essa ideia de salvação. E então ele fala agora sobre nesse versículo do capítulo 6. Então a gente vai fazer algumas reflexões sobre essa questão da salvação, tá bom? Então é assim, no versículo 2 ele vai dizer: eis agora o tempo favorável por excelência. Eis agora o dia da salvação. Então, é muito interessante da gente observar essa palavra agora, né? O que significa esse agora? Agora é o tempo oportuno, é o tempo certo, é hoje, é já. A gente costuma dizer que essa é a nossa melhor encarnação, essa agora. Já tivemos muitas, né? Sempre tivemos oportunidades de trabalhar conosco, né? Com a nossa transformação moral. Mas estamos aqui hoje, e agora é o tempo oportuno. Claro que Paulo está falando isso para o pessoal lá há 2000 anos atrás, né? É o tempo de quê? Da gente corrigir os nossos erros, da gente fazer aquela transformação. Por quê? Porque não adianta, por enquanto, chorar pelo leite derramado, né? O que nós já fizemos, nós já fizemos. Agora a gente tem que ir consertando, a gente tem que ir transformando, né? Por quê, gente? Porque a gente tem que entender que a salvação não vem por milagre, num passe de mágica, né? Exige toda a nossa contribuição para que isso ocorra, né? Então, aqui eu tenho um trechinho de Isaías, né? Que o Paulo põe ali, e ele diz assim, ele tira esse versículo dele desse trechinho de Isaías aqui. Como a gente falou, ele sempre está usando o Velho Testamento para fazer essa conexão com o conhecimento daquele povo, né? No tempo favorável eu te ouvi, e no dia da salvação eu vim em teu auxílio. Então, isso significa que salvar não é tirar alguém de algum, assim como num passe de mágica. Quem vai falar isso para a gente é o Emmanuel. No livro Palavras da Vida Eterna, ele fala isso aí. Ele fala, salvar não é receber um passaporte para que a gente possa ter intimidade com Deus. Porque essa intimidade é muito importante, mas é uma conquista de cada um, né? Então, ele vai dizer que salvar, o Emmanuel que está falando, vai dizer que salvar significa livrar alguém do perigo, livrar alguém de uma coisa, de um perigo iminente, né? Significa defender, significa acolher. Mas é como é Jesus nos dando a mão e nos tirando daquele lamaçal. Isso não tira a responsabilidade de ninguém. Você continua com responsabilidade, né? Você que tem que continuar conduzindo o seu caminho. E aí o Emmanuel, nesse texto, ele dá o exemplo de um navio que é salvo de uma tormenta. Então, tinha uma tormenta muito violenta, ele conta lá, e esse navio, então, é salvo, né? Pela atuação divina. Mas ele não é porque ele foi salvo que ele vai parar de viajar. Ele tem que continuar viajando, seguindo o seu caminho para atingir a sua meta e enfrentando os perigos que vierem em seguida, né? Ele dá outro exemplo, ele vai dizer que
O doente que é salvo da morte precisa continuar vivendo. Não é porque ele foi salvo da morte que ele vai ficar parado no tempo. Ele tem que ser útil, ele tem que trabalhar pelo seu equilíbrio, pelas suas conquistas, ele vai enfrentar novos desafios, né? E aí o Emmanuel vai dizer: se experimentas o coração chamado à verdade pela doutrina espírita, agora ele particulariza, tá vendo? Ele já vai falar que nós fomos chamados para essa doutrina, que é uma ferramenta maravilhosa, que nos salva de preconceitos, de tabus, de coisas, de medos, de culpas que a gente trazia já de muito tempo. Então, ele fala: se você já foi chamado para a doutrina, compreendamos que a salvação terá chegado, porque isso é uma espécie de salvação. Salvação do quê? Daquele ranço, das doutrinas antigas, daqueles medos que as pessoas têm, né? É difícil isso. Então, ele diz isso: a salvação terá chegado, mas a salvação no verdadeiro sentido, como auxílio do alto. Ó, não é que, bom, agora eu sou espírita, tudo bem, a hora que eu desencarnar, eu já vou ser espírito puro. Não é nada disso, né? Você está agora até com mais responsabilidade, porque você tem as ferramentas, você compreende mais. Quanto maior compreensão, mais responsabilidade. Então, continue trabalhando, continue melhorando. Isso vai te levar à salvação verdadeira. Isso vai te levar a ser um espírito melhor do que você tem sido até agora. Então, é isso que o Emmanuel está dizendo, né? Estejamos no conhecimento de nossas obrigações diante da lei de Deus. Então, vivendo as leis de Deus. Lei do amor, né, gente? Lei de Deus é lei do amor. E dispostos a cumpri-la. É isso que o Emmanuel fala, né? O que ele está falando? Que não basta a gente ser espírita e frequentar um centro, participar do movimento, né? A gente tem que viver os ensinamentos dia a dia. E isso é um trabalho conosco mesmos. E isso é o caminho que nos leva à santificação. E aí, gente, eu incluí aqui, porque eu estudei esses dias aqui um pouquinho sobre isso, espero que eu consiga passar para vocês o que eu estudei. Eu incluí aqui essa ideia do que é verdadeiramente salvação, né? Olha, é um processo de aprimoramento, de evolução espiritual. Olha como muda todo o sentido. O que as pessoas pensavam, o que a igreja nos trouxe? Eu fui católica ainda nesta encarnação, eu não nasci espírita nessa encarnação. Eu fui católica até a idade adulta e depois eu procurei essa transformação, essa busca. Enfim, eu não tinha essa ideia. Para mim, a ideia de salvação era assim: Jesus morreu na cruz para nos salvar. Eu estudei em colégio de freiras, estudei em colégio católico. E a gente tinha esses conceitos, porque são conceitos que entram, então você acha isso. Muita gente acha isso. Eu achava, inclusive, isso daí quando eu era mais menina, mocinha, assim, adolescente, eu pensava assim: bom, se o mundo acabar, acontecer alguma coisa, eu entro na igreja e pronto, eu estou na igreja física, eu entro na igreja e estou salva. Porque eu estudava, fora da igreja não há salvação. Então, são conceitos errôneos que a gente às vezes traz, muitos conceitos desvirtuados, né? E que a nossa doutrina nos aclara.
E que cada vez mais, quando você se aprofunda, e Paulo já dizia isso, viu? Porque a ideia do Paulo é essa, é que precisa esse entendimento, né? Então, a salvação é um processo, é a nossa jornada espiritual, porque eu tenho que sair do nível de imperfeição para atingir o nível de perfeição. E isso demora encarnações. Mas quando eu entendo isso, eu posso caminhar mais em linha reta, né? E aí a gente pergunta como se salvar. Então, eu já antecipei para vocês agora há pouco, né? Na Igreja Católica, assim como na cultura judaica, salvar-se para eles era seguir regras, né? Porque para eles, basicamente, Moisés era a cultura judaica toda era baseada nas escrituras de Moisés, em Moisés, na Torá, né? Tanto que a primeira etapa do Paulo, ele era um ser que entendia tudo de Moisés, né? Da tradição mosaica. E ele vivia aquele amor àquele Deus que ele entendia daquela forma. E depois é que ele foi entendendo, porque Jesus veio, ele não veio, Jesus diz, eu não vim derrogar as leis, mas eu vim cumpri-las. Mas ele veio mostrar que algumas coisas que estavam naquelas leis de Moisés não eram leis que vieram de Deus, porque as leis de Deus são o decálogo, né? As outras leis eram regrinhas necessárias para aquele povo que Moisés legislou sobre elas. E eles achavam que cumprindo todas aquelas leis, eles já estariam salvos. Pronto, a salvação era isso. Então, por exemplo, amar o próximo estava na lei deles, na lei do Velho Testamento. Mas eles achavam que isso tinha o mesmo valor que, por exemplo, o ritual de lavar as mãos antes de comer, os rituais todos que eles faziam. E eles tinham que seguir todos, porque se eles não seguissem, então eles não estariam salvos, né? Sandra, eu estava-me aqui a De, lembrar das curas que Jesus fez no sábado, não é? Para isso, demonstrar que o amor estava acima desses rituais, que o que importava era exatamente. vivenciar o amor, não é? Ele fez muitas coisas, né? Lavar as mãos antes de comer, ele falou, é o que entra pela boca e não é o que sai pela Exato. boca e não o que entra pela boca. E várias outras coisinhas que ele falava, vocês têm escutado que, né? Alguma coisa. Eu, porém, vos digo que ele atenuava de alguma forma, sempre colocando, Sônia, o amor em primeiro lugar. É o outro Exatamente. em primeiro lugar, é o relacionamento em primeiro lugar. É isso que ele fazia, né, Jesus? E o Paulo Exato. entendeu isso. Então, exatamente isso que ele não queria que os gentios fossem obrigados a fazer, inclusive a circuncisão, né? Porque eram rituais que não faziam nenhuma diferença se a pessoa tivesse amor, né? Então, é sempre com a intenção de educar, nunca de humilhar. Certo, Eurídice? É isso mesmo. Sempre com essa intenção. Jesus era um educador, né? Então, era isso que... E a tradição judaica, ela tinha essa ideia, né, da justiça divina, que a justiça divina era a garantia de salvação. Isso fazia parte do entendimento todos deles lá, né? Que salvação não estava separado do conceito de justiça divina. Então,
Agora, o que que era essa justiça? Como é que eles entendiam essa justiça divina, né? Cátia quer falar, querida Sandra. Ah, pode falar. Fala para mim, Cátia. Então, eu só queria fazer umas associações com o que a gente já viu em Romanos, né? Que Isso. eles lidavam com a questão da justiça divina. A justiça divina é o que Paulo traz, mas os judeus traziam a ira de Deus. E essa ira de Deus, os judeus entendiam que era o castigo mesmo, a punição àqueles que não cumprissem os rituais sagrados. E esse entendimento pequeno, Paulo abre para nós a ideia de que a justiça divina está vinculada ao amor que ele tem por nós. E esse amor que ele tem por nós garante que, se nós formos na direção desse amor, nós estaremos construindo a nossa salvação. Então, a justiça divina vem não como ira, mas como a oportunidade de dar a cada um segundo sua obra, que muda um pouco de figura essa ideia de punição que a gente tem, desse Deus que castiga, desse Deus que é irado, desse Deus que quer as coisas do seu jeito, e essa garantia de salvação está toda vinculada ao amor. Exatamente, Kátia. Exatamente. Esse é o entendimento correto, né? E quando se falava em... É interessante essas palavras que tem no Evangelho, no Velho Testamento, ira de Deus, temor de Deus. Para mim e para muita gente, tem um significado muito concreto, muito de ira, realmente de estar irado, né? Então, é um entendimento, Paulo nos traz um entendimento muito diferenciado, né? E essas coisas fazem todas elas fazem parte dessa tradição judaica, porque eles traziam isso desde Moisés foi ensinando esse povo dessa forma. Então, até o próprio Deus de Moisés era esse Deus ainda concreto, né? Porque o povo, naquela época, não tinha outra condição. E, aos poucos, foi modificando até que Jesus veio dar essa nova conotação. E depois Paulo veio com suas cartas, e agora a gente vai entendendo cada vez melhor, né? Então, eu trouxe essa palavra aqui, que é uma palavra em hebraico, né? Tzedaká, né? Isso daí está ligado ao costume, lá no Evangelho, né? No Sermão do Monte, Jesus vai falar sobre a questão da oração, do jejum e da esmola. Essas coisas, elas fazem parte da tradição judaica. Todos precisavam fazer isso, né? Então, esse Tzedaká, né? Ele não significava apenas fazer caridade, dar esmolas, porque os judeus eles tinham que fazer isso, mas não era simplesmente isso, era um ato de justiça, era uma obrigação religiosa que eles tinham que fazer, essas coisas todas, os jejuns, os rituais mesmo deles, e essa questão de dar esmolas, era um ritual que eles eram obrigados a fazer. E eles achavam que, se eles não fizessem, por algum motivo, eles não seriam salvos. Então,
eles faziam todas aquelas coisas que precisavam, davam aqueles óvulos, aquelas coisas todas, né? Então, é isso que eles falavam. Fazia parte da justiça divina. Isso era lei que constava da Torá, e eles tinham que cumprir. Então, eles faziam, mas não era voluntariamente, não era uma caridade de entrega, não era uma coisa de doação espontânea, era uma obrigação, né? Era para se salvar. Então, essa que é a diferença. Assim como eu penso na Igreja Católica, né? A gente achava que está tudo resolvido. O que é? E outra coisa, essa questão das alianças, né? Deus auxilia sempre, isso a gente falava também, Deus auxilia sempre a gente nesse processo de salvação. Deus não nos desampara nunca, né? Então, ele sempre fez, isso daí também era uma coisa que está dentro da tradição dos judeus. Sempre houve alianças com o povo judeu, o povo escolhido, os hebreus, o povo escolhido, monoteísta e tal, desde Abraão, né? Então, essa nova aliança também é um auxílio de Deus no processo da salvação. Ele enviou Jesus. Jesus é o responsável pela nova aliança. E é uma coisa interessante que eu estudei agora, aprendi, vou passar para vocês, isso vai depois fixar mais na minha mente, talvez, que a palavra salvação em hebraico é Yeshua. Yeshua, em hebraico, significa salvação. E Yeshua, traduzido para o português, é Jesus, que é uma forma abreviada desse nome Yoshua, que é um nome comum na época de Jesus. Então, coincidentemente ou não, não sei, Jesus é a salvação. É nesse sentido, né? Mas salvação, quem fala isso é Haroldo Dutra. Salvação não é um processo místico. Eu acho que é isso que a gente confunde. Aquela coisa do misticismo, vamos ser salvos, vai acontecer alguma coisa. E não é nada disso. É um processo contínuo de retorno à integridade moral. Então, é a parábola do filho pródigo, né? Eu saio do pai, tenho todas as minhas experiências e as minhas escolhas, e depois eu volto ao pai. E só assim eu vou me salvar, pelas minhas pernas, lógico, junto com Jesus, porque a gente sabe que a gente não se salva sozinho, ninguém consegue estar dentro do atoleiro, a gente já viu isso, sair sozinho, a gente precisa de uma mão que nos puxe, essas mãos é Jesus, que é o nosso modelo, né? E aí, então, a salvação é esse processo de integridade moral e de relacionamento com Deus e com os outros e com o próximo. Eu achei muito interessante essa frase que o Haroldo colocou, né? Então, salvar-se é se libertar das nossas imperfeições. A gente consegue se libertar da imperfeição? Aqui nós temos várias, gente. Temos várias. Então vou me libertar. A gente consegue? Não, não é assim. A gente tem que ter um trabalho muito grande, um amadurecimento espiritual, uma transformação mesmo interior, um autoconhecimento. Exige muitos passos essa salvação, para que a gente se liberte dessas imperfeições, né? Então, a gente precisa de um guia. Por quê? Porque ele vai nos falar o que, quando, por quê e como fazer para evoluir. E isso a gente vai dando os passos pouco a pouco.
né? Então, tudo está na base. O Paulo fala muito também em pecado, que é hamartia, que não tem esse sentido da igreja, que a gente já viu, mas que é um desvio do caminho. A gente toma o controle da nossa vida por nós mesmos e desvia do caminho. Então, o pecado ou o erro ou esse desvio, ele nos aprisiona. Ele nos aprisiona a, a, a terra, a carne, ao erro, né? Então, quando eu consigo me libertar desse erro, isso é promover a salvação. É ir refazendo aquele caminho, seguindo os passos de Jesus. Então, Sandra, o que é. tens que Oi. concluir, está bem? Estamos em cima da hora. Tá, é a última coisa. A salvação é uma jornada evolutiva. Ela não vai acontecer depois que a gente morreu. Ah, depois que morreu, você vai ser salvo. Não. Então, a salvação é uma jornada evolutiva, é um processo. E aí, depois, então, a gente vai terminar o nosso capítulo 6. Eu sei Fica para a que esses próxima. conceitos, eles não são fáceis. A gente tem escutado, eu mesma tenho escutado por diversas vezes. Eu não sei se eu consegui transmitir com clareza tudo o que eu tinha absorvido, que eu vi. Mas o importante para fazer um fecho é que nós somos corresponsáveis pela nossa salvação. Não temos que deixar na mão de Jesus, nem de Deus, nem eles nos auxiliam, eles estão sempre conosco, mas os passos, quem tem que dar somos nós pela nossa compreensão, pelo nosso crescimento moral, entendimento de que eu sou espírito e não corpo. Isso é muito importante da gente entender, tá bom? E se Sim. for necessário, da próxima vez a gente repete, se tiver perguntas, a gente responde da próxima vez. Ora, obrigada, Sandra. É muito bom estas reflexões. Retive duas coisas. Uma delas é que não podemos agradar a todos, já faltei há pouco, e que precisamos agradar a nossa consciência, onde estão gravadas as leis divinas, como disse a nossa Eurídice. Agradecer a quem esteve connosco, à Lucélia, também agradecer à Eurídice que participou connosco desta forma à distância. Ela está a dizer aqui obrigada também. Queria também agradecer também à nossa amiga Manuela Ricciardi, que esteve connosco, à Elisete Mendes e a todos os que não se identificaram, à Tavares, que também esteve aí, também deu uma boa tarde. Agradecer por estarmos aqui, agradecer pelo conhecimento da Sandra, da Cátia e da nossa querida Sonja, que também já fez parte desse programa, e agradecer também o conhecimento da nossa querida Elo, porque o vosso conhecimento tem-nos ajudado imenso. Eu sei que é fruto de muito estudo e de muito trabalho também, e que, acima de tudo, nós estamos a aprender todos, sem exceção, a tentar aplicar o máximo que é possível a lei de Deus, que é o amor. Então, recordando que para a semana estaremos aqui, não é verdade, meninas? Estaremos aqui connosco. Eu queria só relembrar, então, os nossos cartazes, antes de pedir para as despedidas, está bem? Então, para a semana teremos novamente aqui o programa das epístolas, continuaremos na Carta dos Coríntios 2, continuaremos no capítulo 6. Vamos estar às 16 horas Brasil, 20 horas Portugal. Lembrem-se que podem assistir aos nossos programas gravados, portanto, em qualquer altura. Está disponível no YouTube uma playlist que permite fazer isso. YouTube é a Estação da Luz Tavares, ou no Facebook, Web Rádio Estação da Luz, podem RN, Rio Grande do Norte, não se esqueçam disso. Também teremos nesta quinta-feira o programa maravilhoso das nossas meninas. Assistam, vale mesmo a pena. É às 19h30 em Brasil e 23h30 Portugal. É apresentado pela Sonja, pela Sandra e pela Cátia. Estão estudando maravilhosamente o Livro dos Espíritos. Vale a pena assistir. E no próximo sábado,
porque nós gostamos muito da nossa querida Kátia, ela estará connosco também no programa Paulo e Nós, também às 16 horas Brasil, 20 horas Portugal. Lembrem-se que podem colocar questões. Como disse há pouco, a nossa querida Eurídice está a passar aqui embaixo o número de telefone do WhatsApp, que é do nosso Tavares, que ele manda para nós as questões. Podem colocar no YouTube, no Facebook, elas chegam a nós e as nossas meninas respondem. Porque todas as questões são bem-vindas, porque se elas existem é que precisam de uma resposta, senão elas não existiriam. Querida Kátia, agora passo para ti, para as despedidas. Eu queria agradecer a Sandra pelas lições maravilhosas, agradecer a Soninha, a Eurídice, e agradecer nossos ouvintes que permitiram que a gente estivesse aqui. Um grande abraço, uma semana cheia de paz, de luz e saúde, que nós estejamos a semana que vem disponíveis para aprender um pouco mais sobre Paulo e sobre Jesus, sempre sobre Jesus. Um beijo grande, meninas, obrigada por tudo. Querida Sandra, a despedida. Eu quero agradecer muito a paciência de todos vocês. Eu espero que eu não tenha cansado muito vocês. São conceitos que eu gosto muito, estou aprendendo muito também. E como Paulo quis passar para os coríntios e para todos, eu também quero passar aquilo que eu aprendo para todos vocês. Espero que vocês possam estar aqui na outra semana, continuando conosco. Um grande abraço, um grande beijo. Obrigada, Eurídice, que está aí nos escondidinha. Obrigada, Sônia. Catita, pelo apoio. E todos os que estão nos ouvindo. A Lucélia, que está sempre aí também. E hoje vou pedir para a gente se lembrar aquilo que a Sandra nos disse, que há pouco eu disse que era duas coisas que eu queria ressaltar, e só disse uma, que a salvação é a nossa transformação. Não me esqueçamos disso. É a nossa transformação no sentido do bem. E para terminarmos, vamos então para colocar aqui, antes de terminarmos e irmos para a nossa oração, um obrigado da nossa querida Lucélia, porque ela diz que a Sandra passou claramente a mensagem. Portanto, quero ficar isso frisado. Está bem? E então, vamos fazer a nossa prece final. Eu despeço-me já, até para a semana, e serei eu a fazer essa prece final, como estava escalado. Só um momento, que é para eu pôr aqui uma imagem bonita de Jesus. Amado Mestre Jesus, agradecemos esta oportunidade bendita de termos estado aqui através deste meio de comunicação. Agradecemos a inspiração, o exemplo, agradecemos por todos os emissários ao longo do tempo, agradecemos pela convocação de Paulo para fazer esta jornada de transformação que serve também de estímulo para nós. Que a luz possa fazer, Senhor, em todos os locais de sofrimento. Que a paz possa fazer, Senhor, nos corações mais aflitos, nos dois planos da vida. E que todos nós, sem exceção, possamos a cada dia ser um pouquinho melhores do que fomos ontem, para que cada vez mais passemos a ser agentes do amor em Teu nome aqui na Terra. Fica connosco, que nós possamos ficar contigo hoje e sempre, e que a paz se possa fazer sempre nos nossos corações. E até para a semana. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração. Tchau, tchau.